E aí, meu aluno querido, vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. Agora, pegando o gancho da sintaxe, eu vou abrir uma sessão especial. Por quê? Porque analisando a análise sintática, né, fazendo uma análise da sintaxe do período composto, nós precisamos identificar que existem aqui alguns elementos que são incidentes em prova pontualmente. O que eu quero dizer com isso? Dependendo da sua prova, você pode ter lá no edital o seguinte item: função sintática dos pronomes relativos. Se aparecer isso, tá, você já tem uma sessão dedicada exclusivamente a essa parte. Por quê? Porque na análise sintática do período composto, nas orações subordinadas adjetivas, nós temos ali uma coisa que se chama função sintática interna do pronome. E muitas provas já estão cobrando isso. Não é um conhecimento novo, tá? Mas é uma maneira de segmentar melhor os concorrentes, de segmentar melhor os candidatos. Porque nem todo mundo sabe fazer análise disso. A análise básica do tipo de oração, quase todo mundo consegue fazer, quase todo mundo que estuda língua portuguesa, é claro. Agora, essa análise um pouco mais detida não é de conhecimento geral. Então nós vamos estudar isso a partir de agora, tá? É a função sintática do pronome relativo. Não é morfologia. Eu deixei para aplicar isso na sintaxe, porque se eu falasse sobre isso na morfologia, você ia sofrer horrores. Então agora é a parte especificamente sintática para nós estudarmos. Vamos lá? Olha só. Na definição para você, eu tenho aqui função sintática do pronome relativo. Qual é o procedimento para você descobrir a função sintática? O primeiro passo que você vai dar é decompor a sentença, tá? Como assim decompor? Você vai ter que escrevê-la para pegar uma frase um pouco menor. Decompor a sentença. O segundo passo vai ser trocar o pronome relativo pelo seu referente. Trocar o pronome pelo referente. E só então analisar, tá? Você tem que lembrar que todo pronome tem um referente, que é o referente é o significado. Então, decompõe a sentença, troca o pronome pelo referente e aí saia fazendo a análise. Vai analisar a estrutura da frase, vai analisar a sentença. Fechado? Então tá bom. Vamos pegar aqui os exemplos, tá? De como fazer isso aí. Essa parte vai ser bem interessante e você vai ter que olhar bastante para a nossa tela. Ó, ele escreveu textos que foram elogiados pela crítica. Primeira coisa, vamos fazer uma análise morfológica só para você se garantir, né? Ele, pronome, escreveu verbo, textos, substantivo, que, pronome, foram, verbo, elogiados. Você tem aqui um verbo no particípio, tá bom? Verbo no particípio, isso aqui é uma locução verbal, então é outro verbo. Pela, preposição mais artigo, crítica, substantivo. Tá? O que é que nós vamos utilizar dessa análise morfológica? Pouca coisa. Nós vamos utilizar da análise morfológica, que é a palavra que. Esse termo aqui é um pronome relativo. Então coloca lá, pronome relativo. Qual é o antecedente dele? É a palavra textos. A palavra textos, morfologicamente falando, ó, substantivo, consequente, você tem aqui verbo. Então, pronome relativo porque está conectando um substantivo a um verbo. Já que você identificou que é o pronome relativo, tá tranquilo. Vamos ver que tipo de oração é essa? Marca aqui, ó, separa, que foram elogiados pela crítica. Tem pronome relativo? Tem verbo? Tem vírgula? Não, não tem. Então essa aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Tá? Beleza, já consegui identificar. Mas ainda não é isso que nós estamos analisando. Eu quero saber qual é a função sintática dessa palavra. A função sintática dela significa, ela é sujeito, ela é objeto, ela é complemento nominal, o que ela é? Então vamos fazer assim, ó. Separando a sentença que ela está escrita, que foram elogiados pela crítica. Vamos colocar aqui abaixo a mesma frase. A gente vai ter que colocar a frase separada aqui. Então, ó, que foram elogiados. Para aqui, pode parar aqui. Que foram elogiados. Beleza? Se você quiser continuar, só para ver que é uma voz passiva, né? Pela crítica, pode escrever. Joia. Agora, você fez o primeiro passo,
que era separar a oração com o pronome. O segundo passo é você pegar o pronome e escrever novamente a frase trocando o pronome pelo referente. Qual é o referente? O termo que ele retomava? A palavra textos. Então vamos reescrever isso aqui com a palavra textos, certo? Olha lá. Textos foram elogiados pela crítica. Tudo bem? Nessa construção, textos foram elogiados pela crítica. Você vem aqui, ó. Essa aqui é a forma do verbo, né? Locução verbal. Locução verbal. O pela crítica, o que que é? É o agente da passiva. Agora falta analisar a função da palavra textos. O que é que foi elogiado pela crítica? Textos. Então, esse termo textos está funcionando como o quê? Como sujeito do verbo de elogiar, que está na voz passiva. Sujeito da forma foram elogiados. Aí você vai guardar esse nome aqui, ó. É sujeito. E você vai trazer esse nome de trás para frente. Ó, sujeito, sujeito, vai para cá, ó. Você só trocou, sujeito, vai para cá. Esse pronome aqui, ó, está funcionando como sujeito do verbo, tá? Sujeito dessa forma verbal. Essa é a primeira maneira de fazer isso, ok? Primeira maneira. Essa aí é a maneira tradicional, essa é a maneira da gramática, vamos pensar assim. Dizer que esse pronome relativo, tá? O pronome relativo está funcionando como o sujeito da sentença. Existe uma maneira mais fácil? Claro que existe. Existe a maneira do professor Pablo. Eu vou te mostrar agora. Acompanhe aqui comigo, tá? A maneira do professor Pablo exige que você saiba fazer o seguinte: colocar a mão na frente do pronome, tá? Colocar a mão na frente do pronome assim e usar o referente para analisar. Como assim? O referente não é a palavra textos. Então eu quero saber o que esse pronome está fazendo aqui. Coloco a mão aqui na frente e falo: textos foram elogiados. Só isso. Quem foi elogiado? Textos. O texto não seria o sujeito? Sim. Então eu só passo a função de sujeito daqui para cá. O pronome tem função de sujeito. Professor, sério que desse jeito? Aham, moleza, né? É muito tranquilo. Você viu como é simples? Basta você lembrar que tem uma função sintática aqui no meio. Vamos fazer com outros casos? Eu quero te mostrar mais funções, tá? Vamos lá. Pegue outro caso. O livro que eu li era sobre um guerreiro. Tá? O pronome relativo aqui qual é? O pronome relativo é a palavra que. Qual é o referente desse pronome? O livro. Tá? Então já coloca aqui, ó. Esse é o referente. Que oração é essa? Essa é uma oração restritiva, né? Você está vendo pronome relativo, está vendo verbo e não está vendo vírgula. Vamos separar? Vamos. Então, ó. Separa no pronome relativo, primeiro. E depois separa no segundo verbo, ó. No era, aqui. Então ficou esse pedacinho de sentença que eu li. Vamos reescrever aqui embaixo? Vamos lá. Olha só. Que eu li. Pronto. Qual é o segundo procedimento? O segundo procedimento é escolher o referente e colocar no lugar da palavra que. Referente à palavra livro. Vamos fazer para ver como é que vai ficar? Olha só. O livro eu li. O professor ainda tem um pouco de dificuldades assim, porque a frase está na ordem inversa. Então vamos pôr na ordem direta. Eu li o livro. Beleza? Fez isso, né? Agora olha só como é que nós vamos fazer. Olha que tranquilo vai ser em eu li o livro. O verbo ler é um verbo transitivo direto. Quem lê o livro? Eu. Então a palavra eu é o sujeito. O que foi que eu li? O livro. Então o livro funciona como objeto direto. Ou, você já sabe, como complemento verbal. E aí você traz, como falei, de trás para frente. A função aqui, ó, objeto direto. A função aqui, objeto direto. A função daqui, objeto direto. E a função aqui, ó,
é a mesma, a função de objeto direto. Professor, dá para você fazer aquele mesmo esquema da mão? Dá. Vem cá, olha só, fazer o mesmo esqueminha da mão. Aqui, o livro que eu li era sobre um guerreiro. Coloca a mão na frente do pronome, tá? A mão na frente do pronome e vai ficar assim. O livro eu li. Analisa. Eu, sujeito, li. Quem lê, lê o quê? O livro. Objeto direto. Passa o nome de objeto direto para cá, certo? Então esse pronome funciona como objeto direto deste verbo ler. Professor, mas e o resto da frase? O resto da frase tem outra análise. Por exemplo, o livro é sujeito do verbo ser aqui. Tá? Então, o que eu quero que você entenda? Nessa formação, eu tenho a oração principal e a oração subordinada. Eu estou analisando a função sintática do pronome dentro da própria oração subordinada. É isso, tá? Esse é o esquema. Ficou claro? Vamos adiante. Olha só. O favor de que necessito não é tão complicado, tá? Então agora nós temos que identificar os verbos necessitar e ser. Já vimos que há duas orações, então não dá tanto trabalho. Agora vamos fazer assim. Onde está o pronome relativo? Está aqui, porque ele retoma o favor. Mas você não pode esquecer dessa preposição aqui. De onde ela veio? Do verbo necessitar, tá? Que necessita de alguma coisa. Muito bem. Então, onde é que você vai cortar? Você vai cortar já na preposição. Então, você separa aqui, tá? No de que necessito. Separa aqui. E transfere essa frase para baixo. Bem com calma mesmo, tá? Vamos lá. De que necessito. Perfeito? Trocou. Agora, o que você faz? Vai pegar o referente e vai colocar no lugar do pronome. O referente não é esse termo, o favor? É. Então agora, na escrita, fica assim. Do favor necessito. Muito bem? Tá joia. Ainda ficou meio estranho, né? Porque a frase está invertida. Vamos arrumar? Vamos colocar na ordem direta? Olha só. Necessito do favor. E agora você vai fazer a análise sintática da sentença. Está aqui o verbo necessitar, que é um verbo transitivo indireto. Que necessita de algo, né? Qual é o sujeito? Sujeito oculto. Eu necessito de alguma coisa. Eu necessito do favor. Pronto. Agora faz assim. Esse termo, do favor, não está completando o sentido do necessitar? Está. Então você vai escrever assim. Objeto indireto. Aqui. Tá? A função de objeto indireto. Agora traga de trás para frente. Objeto indireto e aqui, ó, objeto indireto, tá? É o mesmo procedimento. Agora, vamos fazer aquele esquema de colocar a mão na frente do pronome? Vamos lá. Olha só aqui. O favor de que necessito. Coloco a mão na frente do pronome. Aí eu fico olhando para esse de. Então, ó, necessito do favor. Esse de você joga para cá, tá bem? Tem que só dar essa coxambrada aqui, ó. Necessito do favor. Sujeito oculto, eu necessito, que necessita de algo, necessito de alguma coisa. Objeto indireto. Joga para cá, objeto indireto. Essa é a função. Beleza? E vimos aqui mais uma função. Você viu que foi tranquilo. Não é uma coisa assim, meu Deus, que dificuldade. Olha, pode ser que existam ali algumas características para você estudar, mas nada que vá dificultar ou vá impedir o seu estudo. Perfeito? Bora, adiante. Olha só. Próximo exemplo que eu vou trazer. A dúvida a que fiz alusão foi sanada. Muito bem. Aqui você vai observar que nós temos o pronome relativo, que, retomando a dúvida e conectando com o quê? Com a palavra alusão. Esse é o esquema aqui, tá? Por quê, professor? O que vai me dizer que eu conectei com a palavra alusão
Na verdade, é essa preposição aqui, tá? Como assim? Pensa comigo. Quem faz alusão a alguma coisa. Então, esse a que está aqui é o a proveniente da palavra alusão. A dúvida a que fiz alusão. Perfeito? Tá, então você já viu essa relação. A banca vai te perguntar se talvez, para manter a correção gramatical ou sentido, você poderia retirar a preposição a. Não, não poderia. Tá? Mesmo que você pense que é sonoro ou bonito falar a dúvida que eu fiz alusão, foi ensinada, está errado. É a dúvida a que fiz alusão. Muito bem? Então, vamos lá. Essa aqui é a construção. Vamos separar a sentença? Lembra que você já vai separar aqui na preposição agora, quando você encontrar. Vai separar no segundo verbo. Ó. Certo? A dúvida a que fiz alusão. E agora, vamos reescrever, porque faz parte do processo. Então, ficou assim, ó. A que fiz alusão. Agora, vamos trocar o nosso pronome pelo referente. Tá? Esse pronome pelo referente, que é a dúvida. Veja que esse referente está vindo com um artigo. Então, vai ficar assim. Olha só. A dúvida, fiz alusão. Beleza? Então tá, olha o que aconteceu aqui. Nessa frase, vou pegar, ela está invertida, né? Está bem invertida. Então vamos colocar na ordem direta, para ficar mais fácil. Fiz alusão à dúvida. Muito bem. Nessa frase, o que aconteceu? Verbo fazer, sujeito oculto, quem faz alguma coisa, tá? Verbo transitivo direto. O que eu fiz? Alusão à dúvida. Aqui você tem um objeto direto, mas dentro desse objeto direto tem a palavra alusão, que é um substantivo abstrato. Quem faz alusão a alguma coisa. Esse termo a dúvida está completando o sentido da palavra alusão. Então, como é que é o nome disso? O nome disso é complemento nominal. Complemento nominal. E agora você vai voltar. Olha só. Complemento nominal. Aqui também, complemento nominal. E aqui, complemento nominal. Mesmo esquema? O esquema da mãozinha? Olha só. Se você analisar aqui comigo, você tem esse a que, você coloca a mão na frente do que, certo? Na frente do que, e aí pensa assim, ó, a dúvida fiz alusão. Você está até somando aqui, ó, 2 vezes o a. A dúvida fiz alusão. Eu fiz sujeito oculto, alusão à dúvida. Complemento nominal do substantivo alusão. Beleza? Fácil de fazer se você seguir passo a passo. Depois de um tempo, quando você já estiver ali um pouco mais Jedi na língua portuguesa, já estiver ali gritando, né, Leônidas, já está gritando lá que você é guerreiro da língua portuguesa, você só vai bater o olho e já vai entender. Pô, isso aqui é um complemento nominal. Porque você vai associar já a preposição ao substantivo. E não vai ter erro. Vai conseguir matar sem problemas. Então aqui vimos esse caso, que foi um caso, tá, mais um desses, mais um exemplo de função sintática do pronome relativo. Vamos pegar outro? Bora lá. Tenho aqui, ó. Aquela é a casa onde eu achei a carta. Ó, eu acho que essa é a análise mais fácil que nós temos para fazer. Por quê? Porque o pronome está aqui, ó. Beleza? Pronome onde? Pronome relativo? Então já vou marcar aqui, ó. Vou separar aqui. Onde eu achei a carta. Pronome relativo, mais verbo, menos vírgula, tá? Tá tranquilo. Vamos reescrever aqui abaixo. Onde eu achei a carta. Muito bem. O que você vai ter que entender? Não sei se você lembra, mas a palavra onde tem como referente, né? Se eu for trocar por algum termo, eu troco por esse aqui, ó. Em que. Tá?
E agora vamos trocar essa forma aqui, jogando o referente no lugar da palavra que. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Na casa, afinal de contas a palavra onde está retomando a casa. Na casa eu achei a carta. Se quiser colocar na ordem direta pode, mas não é necessário. Eu achei a carta na casa. E aí podemos ir com tranquilidade. Veja. Verbo achar, verbo transitivo direto. Eu, sujeito. A carta, objeto direto. Na casa. Esse termo na casa, marca lá. Adjunto, adverbial de lugar. Tá dando a ideia de lugar? Então agora é só voltar. Adjunto adverbial de lugar, adjunto adverbial de lugar, adjunto adverbial de lugar e aqui, ó, mesma coisa, adjunto adverbial de lugar. Se você pensar comigo, mesmo procedimento agora, tá? Mãozinha na frente aqui, ó. Coloca a mão aqui no onde eu achei a carta na casa. Só lembra que você tem que colocar a preposição aqui, né, no em algum lugar, para ficar mais claro. E já vai saber, eu, sujeito, achei verbo, a carta, objeto direto, na casa, adjunto adverbial de lugar. Essa é a análise que eu acho mais fácil. Por quê? Porque do pronome relativo onde sempre vai retomar lugar. É evidente que vai ser um adjunto adverbial de lugar. Ok? Vamos ver o último caso? Olha só. Agora, um caso com a palavra cuja. Aquele pronome relativo que é um pouco mais interessante, né? O que é que nós temos aqui então? Já marque lá, pronome relativo, conectando filme e capa, tá? O filme cuja capa chamou a atenção, estreou. São dois verbos. Então você faz assim, ó. Separa aqui, cuja capa chamou a atenção. E corta no segundo verbo. Tranquilo? Aí agora, você vai fazer o seguinte. Você vai lembrar que a palavra cuja dá aquele sentido de posse, como se houvesse a preposição de aqui no meio. Beleza? Para ficar um pouco mais claro. Então agora vamos reescrever. Reescrever a frase. Ficou cuja capa chamou a atenção. Muito bem. Aí eu vou trocar esse cuja pelo referente. O referente não é o filme, é. Na hora de pôr a troca do referente, eu vou lembrar de colocar essa preposição junto. Então é assim, ó. Do filme capa chamou a atenção. Neste momento você está achando que o professor aqui é o mestre Yoda. Por quê? Estou falando ao contrário. Do filme capa a atenção chamou. Tá? Não. Por mais que isso aqui aconteça, é só para você entender como fazer. Agora você pode inverter, pode colocar na ordem direta. Olha como é que vai ficar. Veja só. Capa do filme chamou a atenção. E aí você analisa sintaticamente. Veja só. Tem aqui chamar, né, verbo transitivo direto, a atenção, objeto direto. Sujeito é a capa do filme. Qual é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a palavra capa, que é um substantivo, o quê? Concreto. Se esse é um substantivo concreto, eu olho para esse termo do filme e vejo que ele está simplesmente especificando a palavra capa. Então ele é um adjunto adnominal. Certo? Adjunto adnominal. Aí você volta, ó. Adjunto adnominal, adjunto adnominal, adjunto adnominal e adjunto adnominal. A função sintática da palavra cuja, nesse caso, é de adjunto adnominal. Mesmo procedimento aqui, ó. Coloque a mão na frente e lembre da preposição de. Então, olha só. Capa do filme chamou a atenção. Pegou? Substantivo concreto, veio para cá, ó. Esse do filme é adjunto adnominal. Essa é a função desse pronome, tá? Na oração em que ele aparece.
O pronome cujo ou cuja, funcionando como pronome relativo, só pode ter duas funções, tá? Só duas funções. Ele só pode ter função de adjunta nominal ou função de complemento nominal. Qual vai ser a resposta? Qual vai ser o parâmetro? O parâmetro vai ser você olhar esse substantivo. Se ele for abstrato, vai ser um complemento nominal. Se ele for um substantivo concreto, né? Aliás, o que aparecer aqui na frente, né? Esse aqui, ó, capa. Você vai olhar para esse substantivo. Se ele for concreto, adjunta de nominal. Se ele for abstrato, né, vai ser um complemento nominal. Só essas duas funções. Lembrando, não escreva cuja a, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas expressões. Mas é fácil de fazer essa análise, ok? Então aqui agora nós finalizamos essa parte, que era uma parte dedicada só à análise da função sintática do pronome relativo. Agora nós vamos prosseguir falando sobre sintaxe, pegando outros elementos, fazendo análise de outros termos que são também importantes, tá? Vamos pegar aí mais orações para podermos encerrar essa parte da sintaxe do período composto, tá ok? Fique tranquilo, respire fundo, continue estudando, foco lá no seu objetivo, que é a aprovação. Vamos juntos em busca desse objetivo. Força, guerreiro!